Olá, meus queridos, meu desejo é que estejam bem e aqui estamos mais uma vez para refletirmos hoje sobre o Salmo 144. Como fazemos desde o dia 1º de janeiro, estamos quase terminando, o livro de Salmos. Neste canal que é seu e meu, palavra de vida e esperança. Todos os dias vamos ter uma palavra de vida e esperança que vem da parte do Senhor para nós. Amém? Então, neste salmo maravilhoso, que é um salmo de Davi, ele fala sobre ações de graças pela proteção de Deus. Neste momento, eu gostaria, se você puder, feche os seus olhos e vamos orar para que Deus venha nos iluminar. Pai amado, Pai querido, neste momento, na Tua presença estamos, Senhor, e reservamos estes minutos só para ouvir a Tua voz, aos nossos corações, às nossas mentes, e que a Tua palavra venha nos transformar naquilo que nós precisamos. Ilumina-nos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço e agradeço. Amém. Então, meus queridos, vamos iniciar a nossa leitura. E o Salmo, ele começa dizendo assim: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. A minha misericórdia e fortaleza, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete, o meu povo. Olha que palavras maravilhosas que ele, do fundo da sua alma, ele então revela a Deus, que elogiando, falando da bondade de Deus, falando das qualidades do Senhor, que ele é um Deus misericordioso, que ele é a fortaleza dele. Você crê que Deus é a tua fortaleza também? O salmista cria. Ele era, para o salmista, ele era o alto refúgio, ele era um libertador, ele era escudo em quem ele podia confiar. Então, você crê? Você crê que Deus é tudo isso na sua vida? Nós podemos ver aqui em Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, que diz o seguinte: E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então aqui está dizendo que Jesus é o soberano dos reis da terra, é ele que comanda tudo, tudo está nas mãos do Senhor. No verso 3 diz: Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes? Deus é tudo sem nós, e nós não somos nada sem Deus. Se nós não crermos em Deus, se nós deixarmos para lá, Ele continua sendo Deus. Mas nós, o que seremos sem esse Deus tão maravilhoso, que o salmista diz, que Ele é o socorro, que Ele é o escudo, que Ele é o libertador, Ele é o tudo para nós. Vamos ler em Tiago 4,14. Tiago 4,14. Fica depois de Hebreus. Se você tem sua Bíblia aí, pode acompanhar.
4:14. Diz o seguinte: vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Então, aqui a palavra do Senhor, através de Tiago, está dizendo que nós não sabemos o que vai ser amanhã. Aliás, nós não sabemos daqui a 1 minuto, né? E ele ainda pergunta: que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Às vezes conversamos com jovens e eles acham, né, que a vida é muito longa e que vai acontecer muita coisa. Mas se nós conversarmos com pessoas mais idosas, né, 70, 80, 90 anos, eles vão falar que a vida passou muito rapidamente. Então, aqui, como diz a palavra do Senhor, nós somos como neblina, que vem e logo se dissipa. Mas o nosso Deus é eterno, nosso Deus é poderoso. E se nós confiamos neste Deus poderoso, nós poderemos viver a vida eterna com Ele. O salmista ainda continua aqui: abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Aqui mostra o poder de Deus, até mesmo sobre a natureza, né? Despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas e desbarata-os. Então, todo o poder está nas mãos do Senhor. Nosso dever é clamar a Ele quando vêm as duras e penosas tribulações, muitas vezes a doença na família, o desentendimento, mas nós temos um que está vendo todas as coisas e que se nós clamarmos a Ele, Ele vai nos socorrer. Por quê? Porque Ele é misericordioso. Nós já vimos muito aqui nos Salmos, nosso Deus é misericordioso e nós ainda estamos no tempo da graça. Então, nós podemos contar com a misericórdia do Senhor. Estende a mão lá do alto, verso 7. Livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos. Então, aqui fala, né? Poder de estranhos. Aqueles que nos perseguem, aqueles que têm poder aqui nessa terra, acham que podem, né, fazer grandes coisas, mas diante de Deus eles não são ninguém, não são nada, são menos que um grão de areia. E um dia vão ter que prestar contas a Deus de todos os seus afazeres, de todas as suas maldades e de todas as suas injustiças. Mas ele continua dizendo: a ti, ó Deus, entoarei novo cântico, no saltério de 10 cordas, te cantarei louvores. Então aqui nós podemos ver que o salmista, mesmo, né, reconhecendo as muitas águas que muitas vezes queriam fazê-lo parar, ele então ainda dizia: a ti, ó Deus, entoarei novo cântico, no saltério de 10 cordas. Então assim devemos fazer, louvar ao Senhor, louvarmos mais do que reclamarmos, adorarmos mais do que desconfiar,
devemos colocar a nossa confiança em Deus, para que Ele venha também nos fortalecer, para que venhamos louvá-lo com alegria nos nossos corações. E o salmista continua no verso 10, é Ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna a Davi, seu servo. Vamos ver em 1 Coríntios 15, 57. 1 Coríntios 15, 57, aqui está. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias! Então, nós devemos dar graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto é maravilhoso, maravilhoso para quem crê na palavra do Senhor, para quem crê em Deus, para quem crê em Jesus. Todas as coisas podem ser mudadas, todas as coisas podem ser redirecionadas, se o Senhor estiver em primeiro lugar na nossa vida, amém? Em 1 João, capítulo 5, versículo 4, também vamos ver. 1 João, capítulo 5, versículo 4. Aqui está. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Então, Deus, ele não se agrada de ninguém que se chegue a ele sem fé. A palavra do Senhor nos diz. E aqui está dizendo, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, se nós cremos que Jesus, ele morreu na cruz para nos salvar, se nós cremos nisso, nós temos essa fé, nós somos nascidos em Deus. E nós venceremos, estamos vencendo e venceremos o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se você se encontra com falta de fé, peça a Deus. A palavra do Senhor diz que nós podemos pedir fé e Ele nos dará de graça. O verso 11 diz, livra-me, salva-me do poder dos estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Então, tem muitas pessoas, que procuram enganar-se, até mesmo fazendo algumas coisas que parecem ser certas, mas a sua boca profere mentiras e essa pessoa é falsa. Então, temos que ter o discernimento do Espírito Santo. Por isso, nós precisamos buscar o Espírito Santo em nossa vida todos os dias, para discernimento, para esclarecimento da palavra do Senhor, para nos exortar, para nos fortalecer. Tudo isso o Espírito Santo faz em nós. Por isso nós precisamos demais, não podemos viver sem o Espírito Santo em nossa vida. No verso 12 diz que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas e nossas filhas como pedras angulares. Então aqui se remete a um lar cristão, a um lar onde os pais, eles encaminham seus filhos, para desenvolverem nobres homens e princesas espirituais, depende muito dos pais, das famílias, para trabalhar com seus filhos. Que Deus te ajude. Você que tem criança, que tem um jovem em casa, peça a Deus que
que te ilumine como fazer, né? Como orientar. Procure sabedoria de Deus para encaminhar os seus filhos no caminho do Senhor. E nós vemos também no verso 15, tem muitos versos aqui que a gente poderia refletir, mas o tempo é pouco para nós. Mas nós podemos refletir no verso 15, que diz: bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Nós podemos ver no Salmo 33, verso 12, que diz o seguinte, aqui está: feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Olha que palavra maravilhosa. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Você pode dizer: feliz é a minha família, cujo Deus é o Senhor? Oh, como é maravilhoso quando nós temos Deus como Senhor da nossa vida, como Senhor da nossa família, como Senhor do nosso lar, como Senhor da nossa vida. Então devemos entregar tudo ao Senhor. Neste momento, antes de terminar de fazer a oração, eu gostaria de pedir o seu like, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com outras pessoas nas suas redes sociais, para que Deus venha abençoar mais pessoas, amém? Neste momento, vamos, se você puder, feche os seus olhos, vamos fazer uma pequena oração, mas com fé. Pense em Deus neste momento. Pai querido e amado, a tua palavra foi anunciada e que o teu Espírito Santo possa fazer a sua obra da maneira que o Senhor quer. A semente foi lançada. Senhor, que o teu Espírito Santo, o teu Espírito Santo que transforma vidas, que transforma situações, venha ajudar meu amigo, minha amiga, nesta caminhada, que parece ser longa, mas é muito rápida, porque somos como neblina. Senhor, ajuda-nos a entender isto, Senhor. Ajuda-nos a entender que sem Ti nada somos e nada podemos fazer, Senhor. Mas contigo somos mais que vencedores, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Coloque esta palavra viva no nosso coração, Pai. Fique conosco, perdoa os nossos pecados e ajuda-nos neste dia, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos. Shalom, shalom. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus permitir, com o Salmo 145.